Galera, resolvi lançar um canal no YouTube e fazer um aplicativo. Tudo ao mesmo tempo, nas férias. Então eu vou mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento, o que eu já tenho do aplicativo, sobre o que é esse aplicativo, né? Que eu estou lançando com a minha esposa linda, né? Vamos dizer isso. E a ideia do aplicativo é um aplicativo muito simples. A ideia é ele ajudar donas de casa, influenciadoras do lar, né? Que é um segmento que eu não vi muito aplicativo existente para isso. E um aplicativo bem simples. A ideia é ter um to-do list para elas compartilharem as rotinas de arrumação de coisas específicas. Então, por exemplo, como que eu faço para limpar os metais do banheiro de uma forma ideal? Como que eu faço para uma rotina específica de aspirar a casa ou alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a ideia. Ser bem simplesinho, podendo compartilhar, podendo dar um like, podendo salvar em favoritos e poder acompanhar essa rotina ao longo do tempo. Depois a gente vai subindo isso com algumas outras features. Então, a ideia início é ser bem simples. O que eu já tenho hoje, que eu vou mostrar para vocês, é a parte inicial, que eu já fiz uma introdução, né? Então aquele splash screen, ele aparece uma tela de introdução que só quando a pessoa entra pela primeira vez no aplicativo isso mostra. E tá bem bonitinho. Eu usei uma biblioteca chamada Liquid Swipe, que eu vi no YouTube, achei muito maneiro e foi muito simples de implementar. Eu vou mostrar para vocês como que eu implementei, como que tá isso aqui. A ideia dessa série que eu vou lançar de vídeos é ter um vídeo para cada dia, né? A ideia é lançar esse aplicativo em 1 semana, 2 semanas no máximo. Então, se você quiser acompanhar, quiser saber como é que tá essa evolução, você pode se inscrever no canal e já dar um like, que me ajuda, né? Eu acho, para a divulgação desse conteúdo. E a ideia é que depois que eu lançar o aplicativo, toda semana, as coisas que eu for desenvolvendo ao longo da semana e o resultado que ela for dando, tanto de monetização, quanto de acessos, downloads e como que eu vou priorizar as ações que eu vou fazer ao longo da semana, eu vou postar também um vídeo sobre isso, né? E eu tô de férias agora, então eu vou conseguir postar mais vídeos, mas depois eu vou voltar ao trabalho. Então, e é até uma etapa nova minha que eu vou começar a trabalhar numa startup. Então, vou tentar conciliar as agendas e é isso daí. Bem, vamos aqui para a tela para eu começar a mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Bem, pessoal, o que é o efeito, né? O efeito do Liquid Swipe, ele é um efeito para você poder fazer a transição de tela com um efeito meio de ondas, assim, algo bem bonitinho, né? Então eu estou usando esse efeito nessa tela de introdução do aplicativo. Se eu clicar aqui em pular, ele vai para a minha home page, né, que eu ainda não configurei. Depois, quando eu for configurando ela, eu mostro para vocês, né, todo esse caminho. Deixa eu reiniciar aqui a aplicação, que ela volta para a tela de introdução. Então, a ideia é dar esse efeito, né? Que ou eu vou clicando e vai dando esse efeito muito bonito, ou a pessoa pode fazer o próprio swipe com a mão e balançar ele para cá, para lá. Então, já dá uma ideia de que você tomou todo um cuidado com essas cores e tudo mais, né? Então, essa foi a primeira feature que a gente já programou do aplicativo, tá bom? Então, como é que funciona para fazer essa configuração aqui? Em primeiro lugar, isso eu estou usando como uma biblioteca. Então vocês vão ver aqui que na minha tela de introdução eu basicamente lancei um widget de Liquid Swipe, né? Então como é que eu habilitei esse Liquid Swipe aqui? Na prática é bem simples, né? Graças a Deus teve um santo que programou isso para o Flutter e divulgou aqui no PubDev. Então você entra no PubDev, coloca Liquid Swipe e vai ter toda a parte de instalação aqui. Eu estou usando o VS Code, Visual Studio Code, e ele já trata de bastante coisa para mim, né? Então eu basicamente copio esse código, né, Liquid Swipe, a versão dele, e jogo no meu PubSpec YAML, jogo aqui Liquid Swipe. Quando eu salvo o Visual Studio Code já faz o download disso para mim. Tem um códigozinho que você pode
lançar no Flutter, na linha de comando, para você poder atualizar suas dependências também. Você pode lançar esse código. Mas para mim isso aqui já dá conta, né? E na minha intro, basicamente eu tenho aqui as configurações padrão do próprio aplicativo. Eu estou usando muito mais coisa do que o default. O default tem aqui qual que é a recomendação. Então nesse README ele já fala aqui como que você pode fazer uma configuração básica. Ele só exige que você lance o Pages, né, que é a lista dos containers que contém as páginas para você poder fazer, né? Então esse aqui é um container, esse aqui é outro container, esse aqui é outro. Eu tenho 3 containers nessa lista na minha implementação e cada um deles tem esse design todo bonitinho aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês bem no detalhe como que eu configurei essa tela e como que eu fiz um widget só para esse container, para cada um desses containers aqui. Bem, eu acabei usando quase todas as funcionalidades que o Liquid Swipe aqui nessa versão do Flutter oferece. Porque eu queria fazer algumas configurações bem específicas. Bem, no final do vídeo a gente vai fazer uma configuração diferente dessa para vocês poderem ver algumas das propriedades, né? Mas na prática o que é mais interessante aqui é que eu tenho esse Pages Container, que é a configuração dessa página. E o que eu fiz foi, nessa página do intro.dart, eu setei aqui uma lista chamada Pages e eu encapsulei o widget que vai criar o meu container, eu encapsulei ele nessa classe aqui que a gente vai ver daqui a pouco e eu passo todas as propriedades que eu quero. Então eu passo a propriedade de qual que está o tamanho da tela agora, eu passo para ele a propriedade de quais são as cores exatas no RGB que eu quero, tanto do fundo quanto dos textos e tudo mais. Passo quais são os textos, né? Ele builda isso genericamente para mim, né? E passo também qual que é o asset da imagem aonde ele vai buscar para poder plotar aqui pra gente, né? Então vamos dar uma olhada nesse widget. Então, na prática, bem simplesão, é uma classe que vai devolver um widget. Então, tudo aqui no Flutter, né, são widgets, né? Então, estou entendendo que você assistindo esse vídeo já tem um conhecimento pelo menos básico de Flutter. Qualquer coisa depois a gente pode fazer um vídeo explicando o Flutter um pouco mais no detalhe, o porquê do Dart e quais são as vantagens de você usar o Flutter ou usar alguma outra linguagem para poder fazer desenvolvimento para celular, tá bom? Bem, aí aqui na prática é o seguinte, eu seto todas as variáveis, eu sei que elas são final, né? Porque eu vou setar essa tela aqui uma vez e depois eu não vou mudar mais a tela, até mesmo por isso que eu tenho um stateless nesse widget aqui. Quem está fazendo a gestão dos estados dessa tela de introdução é o próprio widget do intro, né? Ele é stateful, aqui em cima, ele é stateful. Esse widget não precisa. Eu uso os atributos aqui nomeados, né? Então eu jogo essa chave aqui, chave ou colchete, eu sempre esqueço, aqui, para dizer que eu quero que quando a pessoa for instanciar isso, ela passe o nome certinho da propriedade que ela está setando, para garantir que eu não fiz a troca de um ou de outro, né, pela ordem. Então você pode ver aqui que eu tenho que passar screen width, qual que é o logo color, eu não posso simplesmente só jogar isso aqui na construção da classe. Opa, de errado isso aqui. E na prática, quando eu venho aqui, eu estou no Flutter, então eu vou criar a minha árvore de widgets, né? A minha árvore de widgets que vai ser plotada dessa forma para ficar bonitinha aqui. Então na prática eu tenho um container, que é o principal widget, né, que engloba todos eles. O meu background color aqui no caso é esse rosa. Eu tenho um column, porque eu tenho os elementos, eu quero plotar elementos na vertical, né, de cima para baixo.
Dentro desse column eu boto basicamente 3 widgets. Um sized box para dar esse espaçamento aqui de cima. Lá embaixo eu boto um outro sized box, né, para esse espaçamento aqui de baixo, e coloco um expanded para garantir que eu tenho todo o espaço disponível na tela entre esses dois sized box. Show de bola! Então agora eu já consigo configurar com o espaçamento correto da vertical. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um column, porque eu quero dispor esses elementos, né, esse header, essa imagem e esses textos, e esse navegador, né, no navegadorzinho aqui. Então, o primeiro elemento, o primeiro filho desse column é um row, são esses dois elementos aqui, né? Então, como é que eu disponho as coisas dentro desse row? O column ele é na vertical, o row ele já é na horizontal. Então, o row eu tenho dois elementos, um padding com esse texto dentro, que é o Casaplim, que é o nome do aplicativo, né? Deixo o nome do aplicativo aqui em cima, e o flat button, que vai ter esse botãozinho que se eu clicar aqui ele vai para a tela de home, né? Então, por isso que eu coloco ele no row e eu seto que o main axis alignment, que é o alinhamento no sentido principal do row, que é na horizontal, né? É space between. Significa o seguinte, eu vou plotar esse primeiro cara, vou plotar esse último cara e todo o espaço disponível que eu tiver, eu vou colocar entre esses dois elementos, é o space between. Então ele coloca, se eu tivesse 3 elementos, ele ia plotar o primeiro, o segundo, o terceiro, e ia espaçar igualmente com todo o espaço possível, né, esse elemento do meio, entre os outros dois. Perfeito, com isso eu já tenho essa parte aqui de cima. Eu estou lembrando que isso são elementos dentro de um column, né, então eles vão aparecer um embaixo do outro. O primeiro foi o row, o segundo é um container onde tem a imagem, né? Fica bonitinha a imagem aqui. Depois eu tenho um padding, né, que eu começo a configurar esse texto aqui, né? É um padding que engloba um column, né, que engloba um column, porque cada texto aqui é um embaixo do outro, né? E aí eu tenho o primeiro texto, o segundo texto e o terceiro texto. Então, o primeiro texto que é o início do título, o final do título e o textinho sobre o que eu estou cadastrando aqui. Embaixo é o último elemento, que é um container que eu tenho. E esse container, assim, eu nem sei se existe um navegador de uma outra forma já mais bonitinho do próprio Flutter que eu poderia estar usando. Provavelmente já deva ter um widget pronto para isso, eu não sabia, mas eu queria plotar exatamente o que eu tinha aqui, certinho, com essa borda e com isso aqui preenchido também. Então eu criei o meu, e na prática é um container dentro do outro que plota ou uma caixinha cheia ou uma caixinha com a borda, dependendo da página que a pessoa esteja. E no final o outro sized box aqui, né? Então com isso eu já tenho essa tela aqui plotada bem bonitinha. Bem, eu não sei se essa aqui é a melhor forma de setar e de criar esse widget. Se você conhece uma forma melhor, pô, comenta aqui que eu vou mudar o código e depois eu mando essa atualização de como é que ficou esse código aqui no final. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu tô fazendo assim por mim mesmo no Flutter. Então, cara, eu tô muito iniciante aqui, né? Mas você vê, esse código já vai funcionar no Android. Se eu fizer a instalação disso para o iOS, também vai funcionar. Nesse primeiro momento eu vou lançar só Android com muito pouca feature. A ideia é lançar o mais rápido possível para testar, para saber como é que vai ser e ir acompanhando isso junto com vocês. Bem, vamos fazer algumas modificações aqui então nesse aplicativo e ver como é que ele fica. Então, olha como é que ele está agora, por exemplo. Ó, eu clico aqui, ele demora esse tanto. Na verdade, o quanto que ele demora são 900 milissegundos, para poder, quase um segundo para poder completar a animação completa toda, né? Deu uma travadinha aqui, voltei. Se a gente botar, por exemplo, 3.000 milissegundos aqui na zoeira pura, cara, eu nem consigo fazer, né? Porque até mesmo o arrastar do dedo, do mouse aqui, só vai completar com 3 segundos arrastando, né? Então, se eu clicar aqui, olha, vai bem devagarzinho. Eu não quero isso. Vamos voltar lá para os 900 milissegundos, que é o que já estava. Acho que a configuração inicial
desse aplicativo é em 250, é muito rápido. Acho que nesse número aqui ficou bom para mim. Ó, esse íconezinho eu também posso mudar na biblioteca deles lá, então eu posso, por exemplo, ao invés de 2, botar 0. O 0 é o meio certinho, ele vai de 1 a -1. Então, ou melhor, de -1 a 1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,4, ele vai ficar mais lá embaixo do que eu quero. Eu fui testando, para mim o 0,2 aqui ficou numa posição adequada. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, eu quero que a pessoa possa fazer loop. Então ela está na terceira página aqui, fez isso daqui, ela foi para a primeira página de novo. Então da terceira ela pode ir para a primeira e da primeira ela pode ir para a terceira. Você pode querer que a pessoa não faça isso. Então você configura para falso aqui, salva. Você vai ter que restartar a aplicação para ele dar o reload desse cara aqui. E agora a pessoa não pode mais, ó. Não posso mais ir da esquerda para a direita, eu posso ir entre as páginas. Se eu estou na página do meio, eu posso, mas se eu já estou na última, eu não posso voltar para a primeira, entendeu? É uma outra coisa que você pode configurar. Eu, na prática, quero que a pessoa possa fazer esse loop, né? Então é isso. Bem, tem outras configurações aqui que você pode também buscar, né? Então você pode ter callback, que quando a pessoa termina de fazer o carregamento de um certo container, né, de uma certa página dentro do swipe, você roda uma certa função que pode fazer o que você bem entender. Ou então, se eu tiver no meio da animação mais para cá ou mais para lá, dependendo da porcentagem vertical ou horizontal que eu esteja, eu posso também chamar uma função. Então eu particularmente estou usando isso aqui para uma determinada necessidade aqui dentro. Então, você pode rodar uma função sabendo em que percentagem do slide está, tanto na horizontal quanto na vertical. Assim, é bem legal isso daqui. Eu vou deixar todos os links para vocês na descrição. Vou deixar tanto o curso que eu fiz de Flutter, ele ensina Flutter, ensina Dart, ensina Firebase, faz vários aplicativos de exemplo junto com você. Então, muito completo e muito bom esse curso. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome do professor. Maximilian Schwarzmüller, alemão, muito bom. Mas esse curso aqui está em inglês, mas eu acho que tem uma versão em português dele também. E o curso original, ele tem a legenda em português se você precisar. Coisa assistir em inglês também. Vou deixar o link desse vídeo, que foi o vídeo onde eu vi esse efeito e eu quis replicar esse efeito. E vou deixar também o link do Liquid Swipe para o Flutter, né? Mas existe essa mesma biblioteca implementada para vários outros frameworks e outras linguagens também. Vale a pena você dar uma pesquisada, né? Bem, pessoal, é isso. Queria agradecer esse meu primeiro vídeo, né? Se você veio até aqui, pô, deixa o like no vídeo, acho que vai me ajudar isso. Se inscreve no canal para você poder acompanhar a série dos vídeos, né? Então depois eu vou começar a programar um pouco melhor a questão do Firebase. Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre a configuração do Firebase, como que eu projetei o banco de dados, como é que eu estou salvando as imagens na web, de forma que eu vá conseguir usar isso dentro do Flutter também. E até eu lançar o aplicativo, vou fazendo esses vídeos. A ideia é que tenha uma frequência bem alta, né, nesse momento que eu estou de férias, né, mas depois devo começar a lançar um por semana com a atualização de como é que está caminhando o aplicativo, né, como que eu estou programando, o que eu estou priorizando, por que eu estou priorizando, como é que está a parte de monetização, como é que está caminhando, acessos, né? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.